Marilyn Monroe disse certa vez: "Passe um batom vermelho e viva um pouco." Ela estava muito ciente dos efeitos fortalecedores que os batons têm sobre as pessoas. Mas você já parou e se perguntou o que faz com que um pequeno tubo de cor aumente a confiança e induza o poder? E como ele surgiu? A história do batom é fascinante e até chocante. Então vamos voltar no tempo para dar uma olhada mais de perto em sua evolução. A maquiagem não é uma coisa do mundo moderno. As pessoas não pintavam apenas cavernas nos tempos antigos. Os seres humanos também pintam seus rostos e corpos há muito tempo, tipo, há séculos. A história dos cosméticos remonta a 7.000 anos e quase todas as sociedades tinham alguma forma de pintura facial em sua cultura. No entanto, o motivo que está por trás das atividades de pintura facial não era decorativo nem de festas de aniversário de crianças. Eles faziam isso como uma proteção contra as forças das trevas que acreditavam existir. Na verdade, argumenta-se que a arte corporal cosmética foi uma das primeiras formas de ritual na cultura humana. Na maioria das vezes, eles usavam pigmentos de origem natural nas cores preto, amarelo e vermelho ocre, provenientes de lama ou sujeira colorida. Portanto, da próxima vez que você cair em um pedaço de lama, pode dizer a todos que é maquiagem. Por fim, a pintura facial começou a ser usada para fins decorativos e de beleza. Dessa forma, surgiram os primeiros batons. Os povos da civilização suméria foram os primeiros a usar batons. A cor era obtida de substâncias naturais como frutas, hena e ferrugem de argila. Por outro lado, as mulheres da Mesopotâmia faziam escolhas mais sofisticadas e usavam pedras preciosas e joias moídas para dar cor aos lábios. O Egito Antigo também estava entre as primeiras culturas a usar cosméticos. Acreditava-se que a maquiagem servia como um marcador de riqueza e uma forma de atrair as divindades. Tanto homens quanto mulheres usavam maquiagem. O produto básico das bolsas de maquiagem de todos era um rouge avermelhado para as bochechas e os lábios, além de delineador preto, pós brancos e sombras cor de malaquita. Pense em hieróglifos e você poderá imaginar do que estou falando. A vermelhidão que o rouge proporcionava era especialmente desejável porque se acreditava que dava uma aparência saudável. A cor vermelha era popular porque também era um dos pigmentos mais disponíveis e vibrantes que existiam na época. Além de usar sujeira e lama, o povo egípcio usava outras coisas questionáveis para obter uma maquiagem vibrante. Eles importavam insetos parasitas chamados kermes. Em seguida, esmagavam esses insetos para obter pigmentos de carmim vermelho vivo. Mas essa não era uma tarefa fácil. Seriam necessários aproximadamente 70.000 insetos para produzir apenas meio quilo de corante. Eles acrescentaram algumas formigas esmagadas à mistura e pronto, eles tinham o tom perfeito de vermelho. E aqui está uma fofoca quente. Cleópatra gostava muito dessa cor. O surpreendente é que o mesmo pigmento derivado dos insetos ainda é usado em batons, bem como em alguns produtos alimentícios, medicamentos, flores artificiais e tintas. Não se preocupe, ele é seguro para consumo. Além dos insetos e de outros ingredientes mais seguros, os egípcios também usavam substâncias nocivas como o chumbo. Bem, você pode imaginar que isso não terminou bem para eles. A propósito, o vermelho não foi a única cor de lábios que eles usaram. Eles também criavam batons com efeitos cintilantes usando uma substância perolada encontrada em escamas de peixe. Assim como o carmim, esse também é usado até hoje. Uma última coisa que vale a pena mencionar aqui é que os egípcios também usavam produtos de maquiagem em suas múmias, porque acreditavam que isso as tornaria irresistíveis na vida após a morte. Para quem? Os egípcios não foram os únicos a serem cativados pelo poder dos batons. Os chineses antigos faziam os primeiros protetores labiais com cera de abelha para proteger os lábios. Eles também usavam batom, apesar do descontentamento de Mulan com relação a isso, para remodelar seus lábios em círculos, corações, flores, borboletas, etc. Durante a Idade Média no Ocidente, o batom ganhou uma má reputação, mas recuperou sua popularidade durante o reinado da Rainha Elizabeth I. Ela era uma verdadeira fã de maquiagem, especialmente de batom. Sua rotina regular de maquiagem incluía pó branco e muito batom. E eu quero dizer muito. Ela acreditava que o batom tinha poderes preventivos de cura e benefícios para a saúde, por isso cobria seus lábios com uma polegada de batom. Eu me pergunto se isso durou muito tempo.
Ironicamente, seus batons na verdade incluíam ingredientes nocivos como chumbo, que a envenenaram lentamente. Apesar do gosto da rainha por batons, sabemos que eles só estavam disponíveis para mulheres nobres e atores na época. Depois veio a Era Vitoriana. A Rainha Vitória era o oposto da Rainha Elizabeth e considerou o uso de batom indelicado. Isso fez com que os batons ficassem fora de moda durante boa parte do século. No entanto, eles ainda eram usados por mulheres que eram consideradas da periferia da sociedade, como atrizes. No entanto, isso não impediu que outras mulheres quisessem ter pelo menos lábios corados. Elas conseguiam isso mordendo os lábios ou comprando protetores labiais levemente coloridos, que podiam alegar ser para hidratar os lábios rachados se fossem pegas. No final do século XIX, a influência vitoriana dos lábios nus começou a se desgastar, assim como o batom, e um interesse crescente em cosméticos começou. Foi também nessa época que surgiu o setor de batons, e a invenção do tubo cilíndrico de metal para batom definitivamente ajudou. Nos Estados Unidos, quando as atrizes passaram do palco para a produção cinematográfica, o batom começou a ser visto como mais glamuroso, em vez de escandaloso. As atrizes que usavam batom vermelho escuro ou ameixa com outras maquiagens pesadas começaram a se tornar ícones de estilo. Em 1912, as mulheres que estavam buscando o direito ao voto usaram batom vermelho em seus comícios como sinal de solidariedade, protesto e independência. Na década de 1920, as flappers começaram a passar batom em público. Atualmente vemos isso como uma prática comum, mas na verdade foi um ato chocante e inovador na época. Foi mais ou menos quando os batons se tornaram mais acessíveis e baratos. Eles começaram a ser vendidos na frente dos balcões em vez de atrás deles. Durante a década de 1930, as vendas de batom aumentaram, apesar dos tempos econômicos difíceis. Mais tarde, esse fenômeno ficou conhecido como efeito batom, a teoria que afirma que os consumidores estão mais dispostos a comprar itens de luxo mais baratos, mesmo diante de dificuldades econômicas. Ainda assim, o batom era visto como um ato de rebeldia por boa parte da sociedade, especialmente pelas pessoas mais velhas. Uma pesquisa de 1937 revelou que mais de 50% das adolescentes brigavam com os pais por usarem batom. Entretanto, a Era de Ouro de Hollywood trouxe a Era de Ouro dos batons. Atrizes como Marilyn Monroe, Elizabeth Taylor, Grace Kelly e Jane Mansfield ajudaram a popularizar os lábios vermelhos escuros, o que, por sua vez, aumentou a demanda. Assim, em 1951, uma pesquisa mostrou que cerca de 2/3 das adolescentes usavam batom. Essa era a popularidade do produto. Um dos problemas naquela época era que os batons manchavam facilmente. Essa imperfeição foi corrigida na década de 1950, quando a química americana Hazel Bishop inventou o primeiro batom que não manchava. A partir dessa época, as opções de cores de batom e os métodos de aplicação começaram a mudar, dependendo das tendências da moda e dos movimentos sociais. Os anos 60 trouxeram o rosa mais claro, o pastel gelado, as cores nude e os brilhos labiais. O final dos anos 70 trouxe o movimento punk, que, por sua vez, causou o lançamento de roxos profundos, neons extraordinários como o verde ácido ou pretos intensos no mercado. A década de 80, também conhecida como a Era da Discoteca, foi toda glamurosa. Foi também uma era de renascimento dos rosas e vermelhos brilhantes, pois as pessoas tentavam combinar os lábios com a maquiagem ousada dos olhos. A década de 90, por outro lado, foi toda voltada para o minimalismo, com alguns dos tons mais populares sendo os diferentes tons de marrom e uva passa. Os anos 2000 significaram lábios brilhantes e carnudos. E agora, literalmente, não há limites para a maneira como alguém pode se expressar por meio de batons. Pense em qualquer cor e em qualquer acabamento de batom, e você provavelmente conseguirá encontrá-lo. Desculpa, preciso remover meu batom agora. Ele está no microfone todo.